Nosso curso de álgebra linear começará por matrizes. Esse tema será abordado em 5 aulas, contendo uma aula extra sobre processos aleatórios. Nessa primeira aula, vamos introduzir o conceito de matriz e nomear alguns de seus tipos. Uma matriz, no fundo, é uma tabela que relaciona informações cruzadas entre linhas e colunas. Partimos então do seguinte exemplo. Digamos que eu tenho 3 alunos no meu curso de álgebra linear: a Cláudia, o Manuel e a Rebeca. Ao longo desse curso eu apliquei 3 avaliações, a prova 1, a prova 2 e a prova 3. A Cláudia tirou 9 na primeira prova, 7 na segunda prova e 3 na última prova. O Manuel tirou 7, 8 e 7, respectivamente. E a Rebeca ficou com 4, 6 e 8. Veja que podemos colocar esses dados numa tabela, onde cada elemento da tabela relaciona 2 informações cruzadas, alunos e provas. Para transformar essa tabela em uma matriz, basta abstrair os dados dela, e escrevemos cada um de seus elementos dentro de colchetes ou de parênteses. Note que os elementos da matriz foram dispostos na mesma posição em que aparecem na tabela. Agora vamos matematizar esse conceito numa definição formal. Matrizes são tabelas de elementos matemáticos dispostos em linhas e colunas, em um quadro. Chamamos de matriz A, Mn, uma matriz que tenha m linhas e n colunas. Podemos representá-las dispondo cada elemento num quadro, ou de forma geral, nessa seguinte contração, onde o elemento A e J é o elemento na inésima linha e na jésima coluna. Por exemplo, o elemento A11 está na linha 1 e coluna 1. O elemento A21 está na linha 2 e na coluna 1. Assim é escrito cada elemento. Se não tiver entendido, pause o vídeo e tire um tempo tentando relacionar a nossa notação com a posição de cada elemento na matriz. Cabe aqui ressaltar que um elemento de matriz pode ser números, funções ou mesmo outra matriz. 2 matrizes são iguais quando não apenas seu número de linhas e de colunas são iguais, mas também cada elemento de matriz deve ser igual. Ou seja, para uma matriz AMN e outra matriz BRS, M tem que ser igual a R e N tem que ser igual a S. Os elementos A, subíndice I, J devem ser iguais aos elementos B, subíndice I, J. Isso significa que o elemento A11 tem que ser igual ao elemento B11 e o elemento A21 tem que ser igual ao elemento B21 e assim sucessivamente. Agora veremos alguns tipos de matrizes que podemos encontrar. O primeiro tipo é chamado de matriz quadrada, pois sua quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Uma matriz nula é qualquer matriz com todos os seus elementos sendo nulos, independente do formato ou tamanho da matriz. A matriz coluna é aquela que tem uma única coluna, como o próprio nome já sugere. Da mesma maneira que uma matriz linha é aquela com apenas uma linha. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada que apresenta elementos não nulos em sua diagonal, e todos os outros elementos fora da diagonal são nulos. Existe um caso especial de matriz diagonal, que é chamada de matriz identidade. Ela tem todos os seus elementos não nulos iguais a 1, e as representamos pela letra I, com um número que apresenta sua ordem. Se o número é 2, significa que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Se o número for 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas, sempre seguindo esse padrão de uma matriz quadrada. A matriz simétrica tem todos os elementos fora da diagonal dispostos de forma simétrica. Se imaginarmos que temos um espelho na diagonal, os números de um lado dela aparecem refletidos do outro lado dela. Tem ainda 2 tipos de matrizes triangulares, a superior e a inferior. Dizer que uma matriz é triangular superior é o mesmo que dizer que todos os seus elementos abaixo da diagonal são nulos. Observe os termos não nulos, eles formam um triângulo na parte superior da matriz. Sendo assim, a matriz triangular inferior forma um triângulo na parte inferior da matriz, ou seja, todos os seus termos acima da diagonal são nulos. Há ainda mais alguns tipos de matrizes que abordarei em outras aulas, pois são transformações de outras matrizes. Por aqui encerramos essa aula.
Esse curso utiliza o livro-texto Álgebra Linear do Boldrini, que pode ser encontrado na descrição. Dúvidas, sugestões e críticas são bem-vindos na seção de comentários. Até a próxima aula!